Muito boa noite a todos, 9 horas mais 5 minutos. Passamos 5 minutos por acertos técnicos. Nesta primeira sexta-feira do mês de julho, o mês da Virgem do Monte Carmelo, o mês da Virgem do Carmo de Garabandal, o mês dedicado também na nossa tradição ao preciosíssimo sangue, o mês da entrega dos 3 segredos aos pastorinhos em Fátima, mês de São Tiago Apóstolo, São Tiago Maior, portanto, patrono da Espanha, portanto, o mês daqueles, não? Muito importante para a nossa fé. Eu vou pedir a vocês que repassem a conversa desta noite, é muito importante a live desta noite, repassem agora para o maior número de contatos que vocês puderem. Ganhem esse minuto, 1 minuto. Vocês já disparam para as listas e teremos um alcance a um número maior de pessoas. Outra coisa, por um discernimento, nós não teremos chat. Não teremos chat para não desfocarmos. Assim, todos ouvem, todos se concentram muito melhor no que vai ser conversado nesta noite. E o nosso convidado é muito especial, é uma autoridade sobre o tema. O sacerdote é sempre uma autoridade de doutrina, de fé e de moral, enquanto ele é dócil e fiel à tradição bimilenar da Santa Igreja. Então, o meu munus docenti, de ensinar a verdade católica, não tomo emprestado de ninguém. Foi me dado por Nosso Senhor, através da Santa Igreja, com a ordenação sacerdotal. Portanto, eu sou padre, católico, apostólico, romano. E não, repito, não tomo emprestada a minha autoridade de nenhuma outra realidade, senão do munus da ordenação sacerdotal. Agora, isto sim, posto isso, é preciso dizer que, sobre um tema específico, trazer alguém que tem um embasamento bastante grande, uma autoridade vinda de longos anos, de estudo, de confrontação de fatos, de acuramento, de verdadeira retidão intelectual e fé e piedade católicas, é sempre uma riqueza. E nós podemos contar nesta noite com um especialista sobre esse tema específico, que é o tema de Garabandal. Nós vamos fazer a oração inicial, e aí eu vou colocar, vamos dizer, os alicerces para discorrermos sobre o tema, em vista do ataque, mais uma vez, que Garabandal está a sofrer, como se fala em Portugal, está a sofrer. Exatamente nesses dias que o Rui já, aqui fora do ar ainda, me alertava que são sempre recorrentes, que o inimigo, que o maligno venha com um novo ataque para cima de Garabandal. Então vamos para a oração. Eu vou invocar a defesa de São Miguel, o príncipe das milícias do Exército Celestial sobre nós, e o manto de Nossa Rainha Santíssima, e então já vamos discorrer sobre o tema. Repito, uma alegria muito grande tê-los aqui, mas pedi que fechasse o chat para que nós não perdêssemos o foco. Senão, tenho certeza que o maligno viria por aqui semear cisânia, espalhar joio nos campos do Senhor. E isso não acontecerá. Vamos fazer a oração inicial. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, prestai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas ao nosso caríssimo Rui Costa, uma autoridade sobre o tema de Garabandal. Vejam, nós estamos com o fuso, nesse momento em Portugal, é o que? 1h12? Portanto, exatamente, é 1h12 da madrugada. Já do sábado, 1h12 do sábado. Padre Wanda, quero agradecer o seu convite por estar aqui, e é uma alegria grande estar sempre com o Padre Wanda Jesus. A última vez que encontramos em Garabandal, não foi por acaso, não é? Foi a providência divina, e cá estamos de novo, e agradeço imenso o seu convite. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui hoje. A nossa gratidão, Rui, porque a sua generosidade desde o primeiro momento em que o pedido foi feito hoje, em vista desses últimos ataques, e prontamente, num sacrifício, você disse sim. Em primeira mão, eu só quero já adiantar que o Rui é um dos nossos conferencistas para o Congresso Mariano em novembro, que a Cor Maria do Altíssimo promoverá. Já está tudo acertado, o Rui já comprou a passagem, já está tudo certo para estar no Brasil conosco, mas depois falaremos sobre o Congresso. Bem, antes de discorrermos sobre o tema, eu vou partir, Rui, e depois já veremos aí as objeções. Eu vou partir daquilo que há pouco tempo também, um outro grande estudioso que tenho uma enorme consideração e respeito, o doutor Javier Herral, falou sobre a questão de Garabandal. Se alguém disser que Garabandal não está aprovada, ou, mais ainda, se alguém disser que Garabandal está condenada, está mentindo. Está inventando. Não é verdade. O último parecer da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que estabelece os critérios doutrinários sobre a sobrenaturalidade dos eventos, que afirmar, enfim, que os eventos constam de sobrenaturalidade, ou condenar com a sentença constate de non supernaturalitate, e aí é a condenação, como aconteceu com um caso na Espanha, numa outra região, uma outra realidade, e outro caso é no constate de, quer dizer, está em aberto, por ora, no constate de supernaturalitate. Aí não vamos entrar nos critérios de concordância doutrinária, que é total, de retidão dos videntes, de frutificação, isso poderemos aos poucos irmos falando. Mas o último documento da Santa Sé, emitido pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, aquela época, sob a presidência, o governo do então cardeal Joseph Ratzinger, o futuro Papa Bento XVI colocará nesse critério constate, no constate e constate de non. Sim. O primeiro está aprovada, a sobrenaturalidade dos eventos está reconhecida. O segundo está em aberto. O terceiro constate de non está condenado, não se toca mais no assunto. Garabandal pertence ao segundo item. Correto. Está em estudo, né, Ruiz? Ainda quero colocar mais uns pressupostos. O fato de estar em estudo também quer dizer o seguinte: está sob a responsabilidade do Bispado de Santander, diocese a qual pertence Garabandal. Não sei se o sabem, mas somente 8 aparições historicamente têm o reconhecimento da sobrenaturalidade dos eventos de forma oficial pela Santa Igreja. 8. Então, todas as outras que, de alguma forma, são reconhecidas como? Pela permissão do bispo local às peregrinações, né? Pelo próprio reconhecimento dos frutos de conversão, de abundantes conversões e de mudança de vida,
Como se dá isso? Não é um sentimento, é através da procura do sacramento da penitência, de uma nova vida penitencial, de uma vida sacramental e, por decorrência de oração intensas e assim por diante. Então, o que significa dizer que falar que é aprovado ou não aprovado, muito cuidado com esta afirmação. A igreja aprovou, a igreja fala sobre a sobrenaturalidade dos eventos, que ainda é de uma forma distinta daquela sobrenaturalidade que se dá inerrante quanto às Sagradas Escrituras, mas isso vem num outro dia. Sobre Garabandal ainda, nós temos uma autoridade aqui, mas eu vou colocar uma bibliografia básica. Eu começo com a primeira obra de autoria do próprio convidado nosso, né, nesta noite, o Rui Costa, do Apostolado Católico de Garabandal em língua portuguesa. Está aqui, ele já falará desse livro. A Rose vai colocar todos os títulos na descrição deste vídeo. Um excelente compêndio, Garabandal, um chamamento urgente à conversão, a história, as mensagens, as profecias. Um excelente trabalho, um excelente trabalho. Talvez, aí o Rui, não sei se concordaria, mas eu penso, Rui, e eu acredito que você também, o mais completo trabalho sobre Garabandal, mas não existe em língua portuguesa, de autoria do padre Eusébio Garcia de Pesqueira, em 5ª edição na Espanha, se foi com Prisas à la Montanha. Exatamente. É exaustivo, é um grandioso documento no qual o melhor eu tenho livro. Com certeza você se apoiou ou não? Sim, é o melhor livro que existe sobre a história de Garabandal. Existe uma versão portuguesa, mas era uma congregação aqui de Portugal que fez isso inicialmente, mas não chegou a completar, digamos, a tradução toda do livro em espanhol para português. Portanto, basicamente existem 3 livros que já não há publicação, já terminou essa publicação, mas que não ficou terminado. Mas sem dúvida que esse livro é um livro de referência e que contém realmente de forma muito descritiva, com muito pormenor, aquilo que se passou em Garabandal diariamente, não é? Ao longo desses 4, 5 anos. Sim. Então, ainda no Brasil, eu vou pedir a Rose que coloque o link da aquisição, inclusive da obra do Rui, também na descrição. Ainda chegou pela editora Eclésia a tese de doutorado sobre as aparições marianas em nosso tempo, do padre José Luiz Saavedra, Garabandal, a luz da história. Esse está posto pela editora Eclésia. Ainda pela editora Imaculada, do nosso amigo Anderson Reis, o querido Anderson Reis, nós temos de autoria do Santiago Lanús, muito bem escrito, muito bem sintetizado. Garabandal chegou a hora, editora Imaculada, também por a descrição, não sei se há disponibilidade ou se estão esgotados. E também Mãe de Deus e Nossa Mãe, aí falando de Fátima, Amsterdã e Garabandal. Sim, Santiago Lanús. Santiago Lanús, outra autoridade. Agora, eu gosto muito vamos dizer, da forma como foi escrito, da riqueza de detalhes, da autoridade descritiva que o Rui impõe à sua obra. E aqui ainda uma última coisa. Eu sei que é um prefácio muito amplo, mas é o fato de, diante de tais autoridades, não autoridades no sentido canônico, porque esta só a igreja tem. O dia que, solenemente, a igreja condenasse Garabandal, acabou. Mas eu creio piamente nisso. E aqui nós não estamos substituindo o juízo da igreja. Que isso jamais acontecerá. Por quê? Porque Garabandal é verídica. Porque Garabandal, eu creio piamente, chegará o tempo do seu reconhecimento e talvez nem ainda em tempos do reconhecimento canônico, eclesiástico, solene, oficial, mas do cumprimento do aviso, do milagre e do condicional castigo. Mas partindo de Padre Gabriel Garcia de Pesqueira, de Padre José Luiz Saavedra, de Rui Costa, de Santiago Lanús e de tantos outros sacerdotes que eu tenho acompanhado, do próprio doutor Javier Eiral, eu fico com
a seriedade, a retidão, a cuidade desses homens. Em vez de afirmações levianas, que nós vamos, nesta noite, refutar, sem dúvida alguma. Rui, diante disso, logo antes de entrarmos no ar, você me considerou que não é raro que dentro do arco de tempo do 2 de julho, a data da primeira aparição, e o 16, que é o dia da Virgem do Monte Carmelo, a aparição em Haifa, Israel, não é raro que venham ataques contra Garabandal, e ataques sempre mais agressivos, sempre mais insultuosos, sempre mais fazendo recurso a difamações e calúnias. É isso mesmo, Rui? Sim, Padre Wander. Infelizmente, tem-se assistido nos últimos 20 anos a um ataque massivo contra Garabandal e basicamente sempre em alturas em que Garabandal portanto, tem datas importantes, como o 2 de julho, o dia a primeira aparição de Nossa Senhora em Garabandal, ou o 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, ou no 18 de outubro, ou no 18 de junho, que são o dia onde das duas grandes mensagens de Garabandal, não é? Que Nossa Senhora quis passar para o mundo inteiro. Então é um ataque massivo e que basicamente é sempre o mesmo tipo de ataque, em relação ao mesmo tipo de questões, não é? Nomeadamente relacionadas ou com o Padre Andreu, ou com a Mary Cruz, que é uma das videntes dos acontecimentos de Garabandal, ou do Santo Padre Pio. Portanto, são situações que ocorrem muito frequentemente, mas que sem dúvida que agora tem sido de um ataque bastante feroz. Sim. Rui, então vamos direto para a questão. A primeira delas, que é fazer recurso a duas entrevistas de uma das videntes, a Mary Cruz, a dois ditos jornais, me parece que os dois espanhóis, que aí precisaríamos ver a índole de ambos os veículos ditos de jornalismo e comunicação. Nós sabemos o quanto há muito interesse envolvido nisso tudo, em difamar as aparições de Nossa Rainha Santíssima, em enfraquecer a piedade dos fiéis, a própria aparição de Fátima, que está mais do que, nesse sentido, reconhecido, ainda que lembrando que nenhuma aparição, como revelação particular que é, obriga a profissão de fé dos fiéis. Quer dizer, ninguém estaria condenado por não crer em A, B ou C aparição. Todavia, é salutar, todavia é edificante, todavia, como a própria Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé coloca nas orientações que estabelece para o reto critério no discernimento dos eventos por parte, primeiramente, das autoridades diocesanas do ordinário local. Portanto, aqui especificamente, no caso Santander, coloca que as revelações particulares, embora não façam parte do patrimônio ordinário e solene da nossa fé, do credo, mas são úteis, porque rememoram, afervoram, porque resgatam, porque recuperam quantas e quantas e quantas e quantas vidas totalmente resgatadas da vida de pecado, da vida das trevas. Não estou falando só dos milagres físicos, porque são temporais e são os de exatamente menor importância. Eu estou falando das conversões em verdadeiros, assim, multidões, verdadeiras multidões. E aqui eu falo de Fátima, eu falo de Lourdes, eu falo de La Salette, eu falo de Paris, de Acta, no Japão, falo de Montechiari, na Itália, falo de Garabandal, na Espanha. Então, assim, a respeito das aparições como revelações particulares, elas estão mais do que acolhidas pela Santa Igreja, porquanto estejam de acordo com o Depositum Fidei, com a doutrina de sempre, e
manifestem depois os seus autênticos frutos. Aqui para enxugarmos bastante. E aí, a recorrência a essas duas ditas entrevistas dadas pela Maricruz, acho que vale a pena falar um pouquinho da Maricruz, Rui. Sim. E que ela teria, em ambas as entrevistas, negado ter visto seja o anjo que preparou as aparições, seja Nossa Rainha Santíssima. Depois é preciso entender que a Maricruz é uma das 4 videntes. Eu já vou pôr aqui mais um pressuposto, Rui, que é o fato de que um vidente, mesmo tendo sido tocado pela graça de ver Nossa Rainha Santíssima, pode fraquejar. Claro que porque sim. Judas Iscariotes conviveu com Nosso Senhor, Claro com que o Filho de Deus feito homem, e traiu. Sem dúvida. Existem várias outras aparições em que houve, e mesmo entre os grandes santos, não é? Que houve momentos de negação, as tais noites escuras, não é? E podemos lembrar-nos também da própria doutora Santa Teresa de Jesus, que também houve um tempo em que ela própria também ficou em dúvida, não é? Se estaria a enganar a ela e aos outros, como, por exemplo, a irmã Lúcia no noviciado das Doroteias, que foi no tempo em que esteve em Espanha, ela também teve um momento de dúvidas. Em Garabandal, Nossa Senhora disse com muita antecedência, estamos a falar de 1963, que elas iriam negar ter visto a Nossa Senhora, queriam ter momentos em que se iam contradizer umas às outras. E isso aconteceu, mais precisamente, a partir de 1965, 66. Portanto, Nossa Senhora preveniu que isto ia acontecer. E basta também lembrarmos também, não é, o próprio São Pedro, não é, que dizia que não ia negar, não é, e Jesus disse que ia negar 3 vezes, e aconteceu, não é, e porquê que aconteceu? Portanto, a nossa fé é um dom de Deus, não é, e aí conseguimos ver realmente que dependemos totalmente de Deus, não é, e que sem a graça de Deus nada somos. E aqui o mesmo aconteceu em Garabandal com as 4 videntes. Mas em relação à Maricruz foi algo ligeiramente diferente, que é o que eu, se tivesse a oportunidade de esclarecer aqui, Padre Wander, pronto, seria muito importante, porque a Maricruz, como o Padre Wander falou e muito bem, é uma das 4, não é? E a Maricruz teve um comportamento diferente nas aparições, por um facto que não foi muito falado na altura, mas depois foi revelado pela própria vidente anos mais tarde, e depois, entretanto, eu falarei sobre isso. Mas a vidente, portanto, a Maricruz foi das primeiras videntes que deixou de ter contacto com o sobrenatural, com os acontecimentos de Garabandal. E porquê? Há uma razão direta. Tem a ver com a sua família, com os seus pais. Os pais eram contra, não acreditavam que Nossa Senhora estava a aparecer, não gostavam nada que a sua filha estivesse presente nos momentos de êxtase, e a vontade do céu assim se fez chegar. Ou seja, em Garabandal há um ponto importante que está bem vinculado em tudo que aconteceu em Garabandal, é a obediência. Não é? A obediência à Santa Igreja e a obediência aos pais. E a Nossa Senhora, por várias vezes, isso aconteceu em Garabandal, em que uma das videntes, vamos imaginar, desobedeceu aos pais, porque queria ir para os Pinos, não é? Onde ocorriam as aparições, e depois essa vidente deixou de ter as aparições durante um mês. E Nossa Senhora explicou depois o motivo porque é que ela deixou de aparecer a essa vidente, pelo facto de ter desrespeitado a autoridade dos pais. E por isso, o facto de os pais não quererem, o céu assim respeitou. E a Maricruz foi a primeira vidente a deixar de ter contacto com o sobrenatural. Portanto, imaginem uma criança com 11 anos, 11, 12 anos, a ter essa experiência, não é? Em que deixa de ter contacto com o sobrenatural, com Nossa Senhora. Era uma grande alegria para todas elas verem Nossa Senhora. Imaginar aquela criança deixar de ter contacto com o céu, com Nossa Senhora. Então, para ela foi uma grande tristeza.
o facto também dos pais também não acreditarem, não acreditarem também nela, e ela explica mais à frente, não é? Até depois, num encontro que eu e o Santiago Lanús tivemos com a Maria das Neves, que era a Madre Superiora da Conchita, portanto, na congregação onde ela está em Madrid, e que ela nos deu, portanto, aqui, isto é uma cópia da carta que a Mary Cruz assinou, não é, à Maria das Neves, e que confirmou, não é, o motivo principal porque é que ela negou, não é, o motivo das suas negações. E tem a ver única e exclusivamente com a questão da família, principalmente da mãe. Ela não queria que a mãe sofresse, a mãe estava a sofrer também problemas de saúde devido a tudo isso, problemas graves de saúde, então ela quis realmente colocar essa justificação, não é, da negação. Mas arrependeu-se no seu estado lúcido, de lucidez, que a Maria Cruz teve nesse momento, de poder refletir, arrepender-se daquilo que tinha falado, e ficou tudo escrito aqui, não é? Eu até depois irei colocar no apostolado de Garabandal, no site, esta informação. Até ao momento isto não tinha sido falado, nem tinha sido revelado, mas acho que neste momento, devido à situação em que aconteceu toda esta confusão, não é? Que foi lançada, acho pertinente colocar esta informação. Por isso a Maria Cruz sofreu muito. E esse sofrimento trouxe para como adulta, não é? Que se tornou. Os momentos que ela viveu são momentos, digamos, de alguma fraqueza, resultante desse tal problema que teve, não é com as aparições no seu momento inicial. Estamos a falar de Garabandal de 61 a 65. A Mary Cruz teve, basicamente, as aparições em 61. As restantes 3 videntes tiveram em 61, em 62, em 63, em 64 e em 65. Estamos a falar de muitos anos em que a Mary Cruz deixou de ter o contacto com Nossa Senhora e com o sobrenatural, não é? Com os acontecimentos sobrenaturais. E daí é importante falarmos desta questão, ou seja, a negação faz parte da vida dos santos, as noites escuras. No caso da Mary Cruz, foi mais do que isso. Não é? Acaba por ser um próprio trauma que surgiu ali, naquele momento, devido à situação familiar, não é? De rejeição, sentir-se rejeitada, abandonada, e tudo isso, quando é uma criança, reflete-se também na vida adulta, não é? E, portanto, estas situações que ocorreram também com estas entrevistas que ela deu, muito recentemente, acaba por mostrar um bocadinho essa fragilidade humana da parte da Mary Cruz, não é? Essa tal intranquilidade dentro dela, mas que no fundo foi revelada e confirmada, assinada numa carta, não é? Que tenho comigo no apostolado, graças ao Santiago Lanús. Santiago Lanús é que tinha o contacto com a Maria das Neves em Madrid, e foi através do Santiago Lanús, nós fomos os dois de carro a Madrid, e a Maria das Neves disponibilizou-nos esta carta que tanto eu como o Santiago temos em nossa posse, e que esclarece totalmente aquilo que coloca sem dúvida, que é: Mary Cruz não viu a Nossa Senhora. Não, é mentira. Mary Cruz confirma que viu Nossa Senhora, confirma que tudo foi verdade, não é? Que tudo foi verdade. E pede desculpa por essa falha dela, não é? Portanto, foi um momento de lucidez que ela teve, e é esse momento que eu acho que é importante e relevante nós nos lembrarmos e focarmos. O resto são pequenos pormenores apenas. Sim. Rui, inclusive, então, desprezar o trabalho sério de historiadores de um valor, como o padre Garcia Eusébio de Pesqueira, como o padre José Luiz Saavedra. Sim. Desprezar o trabalho de historiação séria feita por você, pelo Lanús. Inclusive, passa uma vaidade, passa um desejo de preconização absurdo, né? Há pouco também sabemos que a Jacinta, que nesses dias está em Garabandal, hein? A Jacinta, ela quebra o silêncio, acho que em 2020 ou 2021,
naquela entrevista de 8 horas que ela concede ao excelente José Maria Zavala. O excelente também, né, Rui? José Maria Zavala. Muito bom. Sim, muito bom. Muito bom esse livro. O Fim dos Tempos está aqui. Quer dizer, o cumprimento, não o fim dos tempos, escatologicamente falando, segundo a escatologia universal, o fim do mundo, mas o cumprimento da profecia de Garabandal como o fim dos tempos das nações pagãs. Então, quer dizer, a Conchita leva essa vida simples, de esposa de mamãe, a Jacinta idem. A Maricruz tinha essa fragilidade humana mais palpável, essa falta, talvez, de fortaleza para enfrentar as dificuldades que o testemunho da intervenção do céu, da sobrenaturalidade dos eventos exigia, talvez não se deixou plasmar de uma forma tão sólida quanto as outras videntes. Eu gostaria que você falasse, porque, por exemplo, outra coisa que vale a pena pressupor um certo avantajamento, uma certa vantagem material dos eventos, como a mudança para os Estados Unidos, e, inclusive, ao afirmar que, indo residir numa das regiões mais ricas, uma determinada localidade norte-americana, as afirmações totalmente gratuitas, levianas, o que se tem de levantamento de todos esses autores, inclusive, mais recentemente, do padre José Luiz Saavedra, que me confessou, também em bastidores, Rui, que ainda existem mais de 2.000 páginas de dossiês ainda não estudados, material seríssimo, para além dos testemunhos sobre Garabandal que nós temos. Então, essas afirmações gratuitas, como se tivessem tirado algum proveito de ordem material, algum enriquecimento pessoal, de maneira alguma, que não procedem. O que você pode dizer disso para nós? De forma alguma, Padre Wanda Jesus. Se há uma aparição em que realmente não houve essa ligação com a parte, não é, supostamente material, é aqui em Garabandal. As 4 videntes, nomeadamente a Conchita, a Jacinta e a Mary Lolly, viveram piedosamente e vivem piedosamente a sua vida e seguem estritamente aquela que foi a sua única missão, a sua grande missão que Nossa Senhora confiou às videntes, que foi dar a conhecer o nome de Maria ao mundo. Não, ou seja, a vontade da Conchita e o seu grande objetivo era ser uma irmã religiosa. Ela estava pronta para seguir a vida religiosa. Mas Nossa Senhora houve uma fase das locuções, mais à frente, e uma das locuções em que o próprio Jesus fala diretamente com a Conchita e diz-lhe qual é a minha divina vontade. E a divina vontade é ir para o mundo, estar no mundo e ser o testemunho, não é, da fé viva. Porquê elas foram para Nova Iorque? É assim, só Deus sabe o porquê, mas é preciso ver o contexto histórico na altura. Não é? Estávamos numa fase dos anos 60 em que a perda de valores morais começou em grande queda, não é? A tal liberdade sexual, todas as situações que vieram daí, a perda do sentido da maternidade das mulheres, não é? No sentido de serem mães. É preciso ver que Nossa Senhora educou aquelas crianças para um dia serem futuras mães. E assim foi. Portanto, através do casamento. O casamento é um matrimónio, é um matrimónio, é um sacramento, não é? Portanto, é digno como qualquer outro sacramento. E por isso, o facto das 4 seguirem esse caminho matrimonial, não é? Pela Igreja, pela Santa Igreja, foi uma forma também delas próprias darem a conhecer ao mundo a sua própria fé e a família, e a importância da família, dos filhos, da educação. E isso eu acredito piamente, acredito 100% que foi essa a vontade de Deus para estas 4 crianças, para estas 4 meninas. Não é por acaso que são meninas, não é? Meninas que um dia seriam mães, não é? E é isso que é o principal missão. Foram para os Estados Unidos por essa mesma razão. Foram para o meio portanto, os Estados Unidos como um país bastante emergente, não é? Na altura, mas onde
era mais necessário estar lá para dar testemunho também da sua própria fé, não é? E por isso foi essa a vontade de Deus, que elas fossem para lá, e assim foi. Portanto, para ir ao encontro da própria missão que elas tinham, que Nossa Senhora tinha-lhes confiado. A própria Melanie, aqui fazendo um paralelo, o Maximin de La Salette se perdeu, devido às pressões de tudo que ele sofreu de perseguição e tudo o que aconteceu. E a Melanie mesmo foi ser religiosa e foi transferida várias vezes para ficar silenciosa e oculta, e morreu fora da França, inclusive. E aqui, muito bem posto pelo Rui, no século de ataque, como nunca a família, e como própria nossa Rainha Santíssima disse, a irmã Lúcia, que no momento decisivo a grande batalha seria em torno da família, santo que no desígnio de Deus, descortinado através de nossa Rainha Santíssima, a família fosse a vocação santificante, o matrimônio fosse a vocação santificante das meninas. E, Rui, ainda vale lembrar que a Mariloli, que enfrentou um câncer terrível, ofereceu sua vida pela glória de nosso Senhor e de Nossa Senhora em favor da santificação do clero, não é isso? Exatamente, sim. Essa foi a missão que ela própria pediu a Nossa Senhora numa dos êxtases. Ela pediu várias vezes, pediu a Nossa Senhora que lhe desse uma cruz para oferecer pelos sacerdotes, Ela tinha já isto desde o início, como na sua mente, na sua alma, cravado na sua alma. Então Nossa Senhora sempre lhe dizia: não te preocupes, no momento certo terás a tua cruz, que podes oferecer pelos santos sacerdotes. E assim foi, não é? Portanto, foi diagnosticado uma doença bastante grave, e ela, portanto, reconheceu isso como a grande cruz que Nossa Senhora lhe tinha falado, não é? E então ela assumiu isso. Os médicos davam-lhe cerca de 2, 3 meses de vida. O que é certo é que ela esteve assim durante 10, 15 anos com esse problema, e ofereceu pela santificação dos sacerdotes. E morreu precisamente no ano 2009, o ano sacerdotal, que foi instituído pelo Papa Bento XVI, não é? Nessa altura. Portanto, coincidência? Não. É a providência divina aqui. Não é por acaso. Então a sua própria missão era oferecer pelos sacerdotes, e morre precisamente no ano sacerdotal, não é? Acho que isso diz tudo. Portanto, essa era a sua grande missão. Era a missão da Mary Lawley, foi essa. A Conchita e a Jacinta têm outra missão, que é a tal missão também da maternidade, da caridade, não é? A Conchita gosta de viver muito discretamente. Há pessoas que criticam: porque é que a Conchita não fala mais? Porque é que não vem para o YouTube, ou porque não vem para falar um bocadinho mais? Então a missão dela é essa também, não é? A missão ela tem um grupo de oração em Nova Iorque, com um grupo de sacerdotes, em que ela reza todas as semanas com esse grupo, desde os anos 70 que faz isso, e reza pelas famílias, reza pelos sacerdotes, reza pela Santa Igreja, não é? Claro que não precisa estar a falar aos 4 cantos do mundo que está a fazer isso. Ela passa muito pela caridade. Uma vez foi encontrada, Padre Wander Jesus, há uns anos atrás, em Fátima, a passar a ferro e a fazer limpezas num convento lá em Fátima, penso que foi até no convento dos Santos Anjos, que fica ali por trás do Santuário de Fátima. E ela fazia isso discretamente, fazia por caridade, ajudar os sacerdotes, não é? E então, no momento em que ela foi descoberta, que alguém reconheceu: é Conchita de Garabandal. A partir daí ela deixou de lá ir. Nunca mais foi. Porque ela não gosta que o centro das atenções esteja sobre ela. Para ela, o centro das atenções é Cristo, Jesus Cristo, através de Nossa Senhora, não é? Que a instruiu como chegar a Cristo. E isso é que é o pensamento da Conchita. Portanto, é a caridade, é a fé, a sua esperança,
é a maternidade, todos esses valores que ela tenta passar, não é, para estas gerações todas, através da família. Se vê tipicamente de uma alma enamorada de Nossa Rainha Santíssima, a sua imitação, viver a santidade na via ordinária, sim, aguardando o cumprimento de tudo aquilo que Nossa Senhora a ela entregou. Inclusive, ela foi a principal interlocutora, né, Rui? E a última aparição de 13 de novembro de 1965, onde Nossa Senhora disse que nunca a deixaria, e ela imita Nossa Rainha Santíssima no seu ocultamento, no seu silêncio, na sua simplicidade, e nada em favor, em proveito pessoal, nada. Nada. Isso precisa ficar muito claro. É calunioso querer afirmar que tenham tirado proveito da situação. De alguma forma de enriquecimento a partir daí, ou qualquer outra coisa que eu seja. E nenhum dos autores sérios, estudiosos de valor, que reconstruíram o cenário das aparições, todo o volume testemunhal, quantas testemunhas foram ouvidas, o próprio Padre Saavedra, ele volta a Garabandal, sabemos que hoje ainda existem muitos moradores que por lá já são senhores, têm a mesma idade, eram crianças à época das aparições, sim, e têm a mesma idade da Conchita, esses 73, 74 anos. Rui, outra situação que sempre aqueles que são inimigos da fé, disse que Santo Inácio de Loyola que falou isso, mas para mim é preciso ir a fundo, que vem dos padres da igreja, que a quem não crê não há argumento suficiente ou possível, porque já está com o seu coração vedado, e aí a incredulidade e o ceticismo, que pode ser inclusive um reflexo de grande vaidade, torna a dizer, desejo de proeminência, só mesmo por uma graça extraordinária de Deus pode se vencer. A questão do Joey Lomandino, que voltam a isso, é um daqueles pontos que você mesmo tocou, e está nessa nova campanha caluniatória. Sim, exatamente. O que você traz para nós do senhor Lomandino? O Joey, em relação ao Joey, isso até foi um ponto que foi falado muito na altura, até mesmo na altura em que o Joey ainda estava vivo. E eu cheguei a falar com ele por telefone, na altura ele ainda estava vivo, não é? Quando o apostolado de Garabandal teve o seu início. Isto foi em 2007, 2008. E tive a oportunidade portanto, ele me chegou a mandar várias cartas, e-mails, não é? E posso dizer que o Joey é uma pessoa muito sincera naquilo que era como pessoa, muito sincera, muito homem de fé. É um homem de fé. Pela experiência que eu tive, que vi, era um homem de fé. E a sua fé começou precisamente com a história de Garabandal e com o Santo Padre Pio, não é? Aqui, aliás, os dois pontos que são muito atacados ultimamente, que o Padre Wanda Jesus sabe perfeitamente, que é a questão do Santo Padre Pio, das cartas do Santo Padre Pio e do Joey, não é? Os dois cruzam a sua história, um no outro, não é? O que não deixa de ser interessante isto. E o ataque é um ataque ao Joey e um ataque ao Santo Padre Pio e às cartas. Mas em relação ao Joey, o Joey foi... era uma pessoa que estava afastada da fé, não é? Mas que a sua história, não é, começou precisamente no 16 de julho de um determinado ano, foi quando ele saiu do coma. Ele teve um acidente grave, um pneu rebentou e ele ficou cego e esteve em coma durante vários dias. E acordou precisamente no 16 de julho. No 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Saiu do coma. E teve vários sonhos, não é? Sonhos proféticos. Um dos sonhos tinha visto uma imagem de uns pinheiros num monte, mas que não sabia e outra profecia foi uma voz, que ela ouviu uma voz de uma senhora, e que mais tarde a Nossa Senhora confirmou que era ela, num dos êxtases em Garabandal. Então o Joey foi à procura, digamos, foi ter com o Padre Pio
e ficou curado fisicamente pelo olfato. Ou seja, ele tinha, quando ele teve o acidente, ele ficou sem a visão e também sem a parte do olfato, porque afetou aqui a parte do nariz. Então, quando o Padre Pio foi ao encontro, quando o Joey foi ao encontro do Padre Pio em Itália, depois de se confessar, o Padre Pio colocou a mão por cima do nariz e curou, naquele momento, curou do olfato. Portanto, passou a ter o cheiro. Não é a sensação do cheiro de volta, naquele momento. E então foi aí que o Joey falou ao Padre Pio, sobre Garabandal. Se era verdade o que estava a acontecer em Garabandal. E o Padre Pio disse, sì, vero, em italiano, verdade. Então ele perguntou, então acha que eu devo ir a Garabandal? O Joey fez essa pergunta ao Padre Pio. E o Padre Pio disse, sim, por que não? E assim começa a história do Joey com Garabandal, não é? Falam muitas vezes que o Joey usava também, era uma pessoa rica e que usava isso, digamos, mais uma vez a questão material, nada tem a ver. Ele próprio usou a riqueza que tinha. Era uma pessoa de negócios, sim, é verdade, e usou essa riqueza que ele tinha para propagar sobre Garabandal. Ele fez conferências em todo o mundo, nos Estados Unidos, na Austrália, na Irlanda, e alguns países da Europa também, etc. Tudo à sua custa, não é? Portanto, a riqueza de nada tem... portanto, até podemos lembrar aqui na história de Jesus, Lázaro, era uma pessoa de posses, não é? E era um amigo de Jesus, e ajudou depois Jesus até, não é? na parte da evangelização. Portanto, aqui o Joey também foi um meio usado por Deus para pôr ao serviço da evangelização e de Garabandal, não é? Então, é preciso ver que o Joey iniciou uma grande obra, não é? Uma grande obra de caridade, que se chama São Michael, São Miguel. É preciso ter em consideração, fala-se aqui muito sobre a questão fundamental do Joey, ele não ter visto o milagre, não é? O grande milagre. E então eu vou só apenas ler, vou aqui ler integralmente aquilo que a Conchita falou ao Joey. Foi a 19 de março de 64. Joey recebeu uma carta de Conchita que a animou e o consolou muito. Querido Joey, hoje, numa locução nos Pinos, Nossa Senhora disse-me para te comunicar que a voz que tu ouviste era dela. Isto é tal voz que o Joey ouviu muitos anos antes, não é? Quando ele teve aquele problema de ter saído, não é? Depois do acidente, ter saído do coma. Que tu receberás, entre aspas, que tu receberás novos olhos no dia do grande milagre. Também que o lugar da caridade que tu estabelecerás em Nova Iorque dará grande glória a Deus. Portanto, Conchita. Portanto, isto foram as palavras que Nossa Senhora quis passar à Conchita para chegar ao Joey. Não é? Estamos aqui a falar de receberá novos olhos no dia do grande milagre e que o seu lugar, ou seja, o seu apostolado que ele estabelecerá em Nova Iorque dará grande glória a Deus. Não é? E foi verdade. Agora um ponto pormenor para tentar fazer aqui uma ligação do puzzle disto tudo. É preciso verificar que o Joey morreu, é verdade, em 2014, no dia 18 de junho. Ora bem, 18 de junho, o que é que nos faz lembrar o 18 de junho? A primeira aparição em Garabandal. E precisamente a primeira aparição do Arcanjo São Miguel. Precisamente o nome principal da sua grande obra que Nossa Senhora referenciou nesta mensagem, a 19 de março de 1964, e que fala sobre essa grande obra. Portanto, é coincidência ele ter falecido no dia 18 de junho de 2014? Para mim, não. Não é de coincidência nenhuma. É um sinal claríssimo que Joey está nos planos de Deus. Mas não é nos nossos planos, não é nos planos humanos. Porque às vezes nós interpretamos as coisas à nossa maneira. E a esse respeito,
e vou falar sobre algo que eu e o Santiago já falamos por várias vezes e que quero também partilhar convosco hoje. Quero partilhar com o Padre Wanda Jesus. Só aqui tentar então chegar aqui a essa informação. Portanto, estou só aqui a tentar encontrar, peço desculpa. Bem, com calma. É importante. Isto é importante para nós conseguirmos concluir depois o... Portanto, uns anos antes, e eu sou testemunha disto, uns anos antes do Joey falecer, estamos a falar que o Joey faleceu em 2014, a Conchita, e isso já era conhecido entre nós, nomeadamente o Santiago Lanús e eu, embora nós não quiséssemos falar isto abertamente na altura, a Conchita já assegurava, não é? E sabia, falou claramente para termos cuidado que havia uma falsa interpretação dos olhos de Joey no dia do milagre. Ou seja, esses novos olhos, conforme o que a Conchita falou na altura, podia ser interpretado como os olhos novos da eternidade. Os olhos espirituais. E não a nível físico. Isto foi falado, e lembro perfeitamente de falar sobre isto também a outras pessoas na altura. O Joey ainda estava vivo. E o próprio Joey, nessa altura, não é, entendeu e já tinha percebido que a profecia era espiritual. Eu estou aqui a ler as palavras que tenho aqui à minha frente desse testemunho, não é? Do próprio Joey. O próprio Joey entendeu que a sua profecia, era espiritual. Não é? E, portanto, a Conchita tinha conhecimento disso, o próprio Joey tinha conhecimento, ambos eram amigos, obviamente que devem ter comentado e falado sobre isto. E a própria a profecia que falei há bocadinho, não é? Em que diz que tu receberás novos olhos. Conchita afirma que houve uma má interpretação por parte de determinadas pessoas em relação a esta situação. Ou seja, Santiago Lanús falou uma coisa para a Wanda Jesus. Ele é dos mais entendidos, sem dúvida, sobre Garabandal. O Santiago Lanús. E ele dizia assim, Rui, para tu perceberes Garabandal, tens que olhar para a parte espiritual de Garabandal. Garabandal tem que ser percebido no âmbito espiritual, e não no âmbito físico ou no âmbito material, é no âmbito espiritual. E sem dúvida, este pormenor do Joey vai a esse encontro. E depois há outra coisa, Padre Wanda Jesus. Estamos aqui a falar da dúvida em relação ao Joey, não viu um milagre, mas basta nós olharmos para outras duas grandes situações em que ocorreram e que viram também um milagre. Nossa Senhora prometeu a três, neste caso, a dois sacerdotes, que veria um milagre, veria o futuro milagre. Primeiro, foi o Santo Padre Pio. Nossa Senhora disse que, para além do Joey, que o Santo Padre Pio veria um milagre. O Santo Padre Pio viu um milagre. Ele próprio relatou isso através do Padre Bernardino, de Senano, que foi ter ao encontro com Conchita, com a sua mãe e com alguns sacerdotes a Lourdes, foi o ponto de encontro, isto depois do falecimento do Padre Pio, em 68, não é? Em que o Padre Bernardino quis dar uma notícia à Conchita. A Conchita, na altura, quando soube que o Padre Pio tinha morrido e não tinha visto o milagre, ela própria ficou em dúvida. Ela própria questionou, então, mas Nossa Senhora falou que ele veria um milagre e agora o Padre Pio morreu e não viu o milagre. Então essa resposta foi dada, a resposta a essa dúvida foi dada uns meses mais tarde, através do Padre Bernardino Senaco, muito próximo do Padre Pio, e que lhe confidenciou à Conchita que o Padre Pio tinha visto o milagre antes de morrer. Reparem como é que Deus é tão grandioso. Não há presente, não há passado, não há futuro. Aquilo que para nós é o futuro e que um dia vai acontecer em Garabandal, podem ter a certeza ali nos Pinos, o Padre Pio já o viu, não é? Já a viu. Portanto, não há aqui questão do tempo. A segunda figura também que viu o milagre foi o Padre Andreu em Garabandal.
quando entrou em êxtase juntamente com as crianças e disse milagre, 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 milagre. Viu Nossa Senhora e viu o futuro milagre. Reparem, viu o futuro, aquilo que nós ainda não vimos. Eles já viram. E dois sacerdotes santos, não é? O Santo Padre Pio e o Padre Luís Andreu, viram um milagre. Então, se viram um milagre, Nossa Senhora prometeu que eles veriam um milagre e foi provado que viram um milagre, não é? Porquê que o Joey não haveria também de ver o milagre? Se Nossa Senhora também prometeu que ele teria novos olhos no dia do grande milagre, não é? Por isso, a própria história de Garabandal, não é? Tudo envolve o grande milagre. Estamos a falar aqui de três pessoas, não é? O Santo Padre Pio, o Padre Andreu e o Joey, não é? Três pessoas em que Nossa Senhora prometeu, não é, que viria um milagre. Agora, a maneira como nós interpretamos é a nossa maneira e não é a maneira de Deus, não é? E é isso que é o grande conflito às vezes. Às vezes queremos interpretar as coisas à nossa maneira, mas Deus tem os seus planos já bem definidos. E por isso é que nestas situações de profecias há que ter sempre alguma prudência, porque às vezes aquilo que nós pensamos não é aquilo que Deus tem nos seus planos, não é? E Deus sabe muito mais do que nós. E era isso que eu queria falar com o Padre Wanders, não é? Para percebermos a história de Joey, temos também que olhar para a história do Santo Padre Pio e para a história do Padre Luís Andreu, porque as três coincidem com o mesmo ponto. Nossa Senhora prometeu que via um milagre, não é? E prometeu e que o Joey teria novos olhos, não é? Que de acordo com a Conchita são novos olhos da eternidade. E o próprio Joey sabia disso também e percebeu finalmente que realmente era a parte espiritual. Rui, muitos sacerdotes, e o padre Garcia Eusébio de Pesqueira recupera isso, foram a Garabandal com a intenção de fazer uma dissecação racionalista dos eventos que lá estavam, talvez muitos deles até com certa prudência sacerdotal, mas com retidão, não há dúvida alguma, mas foram derrubados do cavalo, como diz a expressão, baseada em São Paulo, e saíram de lá a acreditar em Garabandal, crendo, né? Não queria usar o gerúndio, a acreditar em Garabandal. O próprio Santiago Lanús, na obra Garabandal Chegou a Hora, pela editora Imaculada, a Rose vai colocar tudo isso na descrição, bem como o link, Rose, do site do Apostolado de Garabandal em português, que o Rui mantém. O próprio Lanús recorda que ninguém menos, ninguém mais do que o padre Antônio Royo Marim, o autor da Teologia da Perfeição Cristiana, né, uma autoridade dominicano, dos grandes tomistas dos últimos séculos, esteve em Garabandal um pouco nesse sentido de entender o que lá estava acontecendo e colocar as objeções, e saiu convencidíssimo de que, com toda a sua autoridade de mestre espiritual, de mestre em teologia, mais de mestre do que mestre, ele era doutor de fato, mas quando eu digo mestre, de ter essa autoridade de ensinar com verdadeira autoridade, com palavra autorizada, de alguém comprovadamente ortodoxo, comprovadamente reto, comprovadamente estudado, comprovadamente testemunha, comprovadamente fiel àquilo que pregava. E nós temos outros casos, mas aqui vale a pena recorrer ao Royo Marim, porque é Royo Marim, por favor. Não há nenhum leviano que cai de paraquedas e toma algumas afirmações isoladas do seu contexto e tenta, a partir daí, fazer o trabalho do maligno de desacreditar aquilo que nem a igreja fez. Antes ainda de entrarmos em algum... Se você me permitisse mais uns 20 minutos, Rui, acho que ainda é preciso enfrentar algumas questões. Rui, claro que sim. A Comissão Del Val, a primeira comissão, instituída pelo Monsenhor Beitia, então o bispo de Garabandal à época das aparições, se não me equivoco,
E, enfim, o doutor Morales, que foi incumbido o médico de encampar a comissão, e o seu pronunciamento em 1983 de que a comissão não foi sincera, não foi honesta e trabalhou contra a propósito para desacreditar, e que então, com o atual bispo, o bispo à época de 83 de Santander, eles tomaram a decisão de afirmar que Garabandal estava à altura de Lourdes e de Fátima. Garabandal estava à altura de Lourdes e de Fátima. E há que se dizer, Sim. com a autoridade do senhor bispo de Santander, e que se reabriria o processo. Muito bem, as comissões, o padre Saavedra coloca muito bem isso também, que as comissões acabaram não funcionando como deveriam funcionar. O próprio doutor Morales, à época, que infelizmente forjou os autos para desacreditar Garabandal, mais tarde ele reconhece, havia um pediatra, que era o doutor Porcenot, que entrevistou as meninas e que acompanhou-as de perto e disse como elas eram totalmente normais, não tinham nada de retardo, não tinham nada de esquizofrênico, não tinham nada de qualquer outra amnésia degenerativa. Então, o que falar do pronunciamento do doutor Morales em 1983? Como é que você vê isso? O próprio médico que liderou a primeira comissão reconhecer que eles manipularam os autos e, enfim, chegaram ao termo de que Garabandal tem grandeza. Como você vê isso? A grandeza de Garabandal, aí já vai voltar. O bispo, como dizia, portanto, portanto, para além do Rui Marinho, tem o padre Lúcio Rodrigo, que era o reitor da Universidade de Comilhas, que é muito perto de Garabandal, onde se formaram a maior parte dos 70% dos bispos de Espanha foram formados em Comilhas. Em Comilhas. E ele dizia que a grandeza de Garabandal tem a ver com todos os acontecimentos que eles próprios assistiram, não é? Que viram e que ficam marcados que ficam marcados na alma. Ele até falou da questão de, mesmo que no futuro, repara, até houve aqui uma espécie de profecia, mesmo que no futuro, ele nem sabia que isso ia acontecer, as videntes negassem, ou alguém negar Garabandal, há algo que não pode ser apagado, é tudo aquilo que se evidenciou, todos os momentos que se vivenciaram, que se viram, que assistiram, e o próprio Dr. Morales, ele esteve lá. Ele assistiu a esses acontecimentos, apesar de ter dito na altura que era tudo falso, que era tudo, tudo mentira, que foi tudo fabricado pelas 4 videntes, etc. Mas ele esteve lá. Ele esteve em Garabandal. Ele assistiu. Ele sentiu o amor da mãe ali, como aos outros. Talvez um coração mais fechado que aos outros, mas ele sentiu. E ele próprio, Padre Wanda Jesus, ele acabou por sentir o amor também de Nossa Senhora, até com a própria esposa, que tinha um cancro terminal, e que ele foi dar a beijar a medalha, uma das relíquias beijadas por Nossa Senhora, e que Nossa Senhora prometeu verdadeiros prodígios, através da fé, se nós tivéssemos a nossa fé. Então deu a beijar a medalha, portanto, à sua esposa, e ela ficou curada. Ela ficou curada do cancro, praticamente instantaneamente. E isso para ele também fez voltar atrás e ver realmente quanto a nossa Mãe do Céu é tão boa connosco, e que também foi boa com ele, apesar de ele ter negado, apesar de tudo aquilo que ele fez que não ajudou na credibilização de Garabandal, não é? No fundo, ele sentiu o amor da mãe de várias formas, e arrependeu-se e voltou atrás, e portanto e viu que realmente Garabandal está sem dúvida no mesmo patamar de Fátima e de Lourdes. Portanto, acredito que seja por aí que portanto, acho que ninguém fica indiferente, por mais coração às vezes mais duro, ninguém ficou indiferente quando foi a Garabandal. Que tenha ido por curiosidade, ou que tenha ido apenas para tentar ver alguma coisa, acabou por sempre ficar tocado pela nossa Mãe do Céu ali em Garabandal. E o padre e o Dr. Morales não foi exceção. Só ressaltando, o doutor Ricardo
Purchenot, ele era catalão, Sim, era neuropsiquiatra. exatamente, Neuropsiquiatra que examinou as meninas. Exatamente. E quando ele ressalta no relatório a lucidez, a retidão, que inclusive não era possível que estivessem simulando, Não é, devido à sua exatamente. própria saúde psíquica e retidão e inocência e tudo Sem isso. dúvida. Um neuropsiquiatra. E era muito reconhecido em Espanha, era muito reconhecido pelo seu trabalho científico, de muito rigor, e se houvesse ali algo que não fosse de verdade, ele teria identificado. Portanto, ele fez um excelente relatório, aliás, até o que ele fez, se tivesse sido bem aproveitado pela Comissão, tinha sido uma mais-valia, não é? Exatamente, porque realmente o relatório que ele fez foi absolutamente brilhante. Ele foi um verdadeiro profissional, desde o primeiro momento ao último momento, entrevistou as crianças, analisou as crianças em várias situações, esteve ali diariamente com elas e verificou que eram crianças normais, em termos não é? Em termos de psíquicos e mentais, eram crianças normais, mas que depois, quando estavam num estado de êxtase, não é? Estavam, digamos, via-se que eram pessoas que realmente que estavam num estado sobrenatural e que aquilo que acontecia com elas era algo que não era natural. Era algo que não era natural. E ele frisou isso. A subtração dos sentidos naturais pelo poder de Deus, senão elas morreriam imediatamente. Exatamente. Quer dizer, seus dedos picados, né, Rui? Os holofotes postos nos seus olhos. Sim, exatamente. Nenhuma reação, quer dizer, isso foi visto diante de vários médicos, vários sacerdotes, centenas que lá estiveram. E vale ressaltar ainda, né, Rui, o próprio pároco de Cossio, Garabandal, né, o padre Valentim Marichalar, que quer dizer, acompanhou as meninas de perto, e era um sacerdote de uma prudência muito pastoral, grande. de uma retidão, que escreveu, ele mesmo conta que ele escreveu praticamente semanalmente para a Cúria Diocesana. Isso ele confessa mais tarde, e que esses relatórios que ele escrevia normalmente nos domingos à noite, né, Rui? Sim. Que foram enviados pontualmente, semana a semana, para a Cúria Diocesana de Santander. Nenhum deles chegou a ser lido pela comissão estabelecida pelo senhor bispo de então. É verdade. Isso foi um balde de água fria, como costuma dizer, para ele, que teve todo o cuidado, toda a análise feita, se realmente aquilo era de Deus ou se não era de Deus, não é? De ter separado as 4 videntes, não é? Separou-as às 4, porque elas tinham aquele fenómeno, não é? Das 3 chamadas que recebiam antes da chegada de Nossa Senhora, e realmente depois de um trabalho árduo, ele chegou à conclusão que realmente aquilo era de Deus, não é? É de Deus, como ele próprio disse. E ele relatava tudo, não é? Relatava tudo, escrevia tudo, todos os pormenores diários, como o padre Wander de Jesus falou agora, e depois guardou tudo isso e enviava depois para Santander, para que fosse avaliado pela Comissão. Chegou-se depois a saber realmente que a Comissão não usou nem sequer uma única folha dos escritos do sacerdote, não é? Do padre Marichalar. O que foi uma grande tristeza para ele. Foi um golpe duro, porque muito duro. Ele foi o primeiro inquisitor, propriamente dito, vamos usar essa expressão. Sim. Como está o padre Joseph Kerley para a Graça, aqui em Simbres, no Brasil, está o padre Valentim Marichalar para Garabandal. É preciso dizer que ele entrevistou as meninas separadamente, e a história de ambas batia em gênero, nome, grau, pontos e vírgulas. Não há o que dizer. Rui, a questão da carta de Padre Pio, o que também podemos acrescentar a isso? Dizendo que, muito bem, desde 24 estaria proibido de missivas da parte do Santo Ofício, de Roma e assim por diante, portanto, obediente como era. Aqui tem outros dados, porque sim, ele escreveu a Roma mesmo em outras matérias, no que tange ao ministério de confessor. Ele escreveu a Roma para saber sobre a questão dos 3 dias de trevas, que ele teve claramente as visões, se aquilo era
desvario pessoal, e dizem que essa carta nunca existiu. Existe sim, e eu vou atrás, porque o doutor Javier Ayral coloca, e vou atrás dos links dessas cartas, e sim, ele traz na obra dele, Revelations, um clássico já, que Roma respondeu, sim, ao Padre Pio, dizendo que, inclusive, em quais trechos da Escritura se fala claramente sobre os 3 dias de trevas. Essa história de falar que não houve a carta, o que podemos trazer de acréscimo a isso, Rui? A carta, exatamente, em relação a isso, existem factos, e contra factos não há argumentos, assim, há factos autênticos sobre a carta. Aí denota-se, as pessoas que falaram contra esta situação das cartas do Padre Pio, é mesmo por falta de informação. Falta de informação, e não aprofundaram a história de Garabandal. Se tivessem aprofundado a história de Garabandal, teriam lá chegado e teriam encontrado as cartas. As cartas, ambas as cartas, e agora vou explicar, uma das dúvidas é que a carta está datilografada, não é? E não está escrita. Errado. A carta original está escrita à mão. A carta datilografada foi uma pessoa em Garabandal que passou a carta escrita para que se pudesse perceber a carta mais facilmente. Foi feita através de um seminarista que estava em Garabandal naquela altura, e que ele próprio foi até ele que identificou a carta como vindo do Santo Giovanni Rotondo. Aliás, tinha lá o carimbo de Santo Giovanni Rotondo nessa carta. Essa carta está lá no site do Apostolado de Garabandal, tanto a carta datilografada como a carta original escrita à mão, não é? Estão lá as duas cartas, e tem lá, portanto, o carimbo de Santo Giovanni Rotondo. A própria carta em si foi também depois confirmada num êxtase de Nossa Senhora à Conchita, em que existe essa confirmação. Portanto, a carta, eles dizem que a carta estava datilografada, portanto era falso. Não, é errado. A carta original estava escrita à mão. Depois é que alguém passou a carta à máquina, não é? Para ser mais fácil de ler e de identificar. Portanto, isso é o ponto. O outro ponto é, mas não estava assinada pelo Padre Pio. É preciso ver que, neste ponto aqui, há a questão também do respeito pela Igreja. Nesta altura, não é? E também, ou seja, o Padre Pio, assinando a carta, estava também a reconhecer, de certa forma, as aparições de Garabandal, e há que haver o respeito pela Igreja. Pelo facto de não estar assinada, mostra mesmo esse respeito pela própria Igreja. Isso em relação à resposta que diziam que, mas não está assinada. Não é? Há uma razão pelo facto de não estar assinada. E depois, eu até vou ler aqui em relação a qual foi a aparição. Então a Conchita diz assim: recordo ter recebido no correio uma carta dirigida a mim e às outras 3 meninas, Jacinta, Loli e Maricruz. Perguntava o que continha e como não estava firmada, não estava assinada, meti num bolsito, até que a Santa Virgem, nesse dia, quando me apareceu, mostrei a carta e perguntei a Nossa Senhora quem é que havia enviado. Nossa Senhora disse que era do Padre Pio. Como não sabia quem era o Padre Pio, a Conchita, não é? Não perguntei mais nada. Depois da aparição, contei às pessoas sobre a carta. Um seminarista que estava presente explicou-me acerca do Padre Pio e de onde ele era. Então escrevi, aqui a tal santa inocência dela. Então escrevi, até tem alguma graça isto. Então escrevi uma carta dizendo que gostaria de o ver e que pudesse visitar o meu país. Ele então, o Padre Pio enviou-me uma pequena carta, isto é uma outra carta que não é muito, muito falada, dizendo: crês que eu posso subir pela chaminé? Ou seja, isto aqui é uma expressão em espanhol, para português é dar a entender: tu achas que eu consigo sair daqui do convento onde eu estou pela chaminé? Ou seja, ele não podia sair, não é? Não podia sair. Então a graça, o Padre Pio tinha este dom também destas piadas, deste humor. Muito bem-humorado. Não é? Exatamente. Esta própria carta demonstra esse humor do Padre Pio, dizer assim: olha, atenção, que eu não posso ir aí porque eu estou num convento. Só se for pela chaminé. É o que ele está a dizer.
Então, isto também demonstra que, repare, é a santa inocência da parte da Conchita, que não sabe quem é o Padre Pio, não tem nenhuma, já uma formação na sua memória ou no seu cérebro quem é o Padre Pio. Ela não sabe absolutamente nada sobre o Padre Pio, não sabia que era de Itália, portanto, demonstra que há aqui uma lealdade perante dela em relação a este assunto. E ela assume, portanto, e temos aqui também a questão da própria aparição de Nossa Senhora, em que é a própria Nossa Senhora, num êxtase, com as crianças, que afirma que a carta era do Padre Pio. Portanto, a carta original era escrita à mão do próprio Padre Pio, segundo houve alguém que passou a carta, não é? E passou à máquina, não é? Datilografou essa carta. E por isso, a outra questão também é, Padre Wander Jesus, que eles falam, porque não era preciso, não era permitido enviar cartas. Daquilo que eu sei e daquilo que eu li, não é? E já li várias biografias do Padre Pio, não é? E vários livros sobre o Padre Pio. Até foram um dos primeiros livros que eu comecei a ler quando à mesma altura em que comecei a tentar saber mais sobre Garabandal. Foram os livros do Padre Pio. Li vários livros do Padre Pio. E daquilo que li, o Padre Pio houve uma certa altura da sua vida em que ele foi proibido de celebrar a Eucaristia publicamente, podia celebrá-la numa fase, mas tipo privadamente. Houve uma altura em que ele não podia fazer absolutamente nada, mas depois, aos poucos, e estamos a falar agora de uma altura, o Padre Pio mandou a carta em 1962, 63, 64, faleceu em 68. Estamos a falar dos últimos anos de vida do Padre Pio. E nos últimos anos de vida do Padre Pio, o Padre Pio enviava cartas aos seus filhos, chamados filhos e filhas espirituais, que estão lá nas suas cartas, não é? Em que havia contacto através das cartas. Portanto, eles dizem que era proibido. Houve uma fase que era proibido, mas não foi totalmente proibido mandar cartas ao longo dos anos, de todos os anos. Estamos a falar dos últimos 5 anos de vida do Padre Pio, em que nessa altura muitas das proibições tinham sido levantadas e que já era conhecimento que o próprio Padre Pio enviava cartas aos seus filhos espirituais. E eu comprovei isso através dos livros que li. Estupendo, estupendo. A carta data de 62, é isso, Rui? É 62, exatamente. Houve várias cartas. Houve várias cartas. 62, houve uma em 63, em que o Padre Pio, 63, 64, em que o Padre Pio dá um alento às crianças para elas não desesperarem, para terem fé, pelos momentos de dificuldades que iriam ter. Portanto, as tais negações, o tal período das negações. O próprio Padre Pio já antecipava o momento de sofrimento das crianças. Portanto, é uma segunda carta. Há cerca de 3 cartas que estão lá no site do apostolado, para quem quiser ler com profundidade. Estão lá todas. Oi. O que ele diz numa delas, olha, uma só é minha recomendação. Rezai e fazei rezar. O mundo vai pelo caminho da perdição. Não crê em vós, nem em vossos colóquios com a Branca Senhora, mas acreditarão quando for tarde demais. Exatamente. Eu acho que esse é o trecho nevrálgico, não? Exatamente, Padre Wander Jesus. Isso aí é aquilo que realmente se vê agora, cada vez mais, não é? Põe tanta questão em dúvida, põe em dúvida sempre Garabandal. E Garabandal sempre demonstrou, com tantos pequenos milagres do dia a dia, que é uma aparição para ter em conta, para ser respeitada, para ser acreditada, e ninguém quer acreditar. Ninguém, não digo ninguém, porque muitos acreditam, graças a Deus. Não somos obrigados a acreditar, obviamente que não, mas muitos realmente têm essa fé também e ajudou. A Garabandal tem ajudado na sua vida pessoal, profissional, familiar, mas infelizmente, Padre Wander Jesus, uma grande parte e cada vez mais deixam-se levar por estas falsidades, não é? Que são lançadas no ar, sem qualquer fundamento, sem qualquer análise histórica, sem qualquer seriedade, e esta profecia do Padre Pio acaba por ser, digamos, um bocadinho reflexo disso mesmo. Rui, o que me impressiona é que, para nós irmos encaminhando para o final,
é que não se fez recurso à leitura e averiguação de nenhum dos documentos, eu tenho mais lá, nenhum dos documentos sólidos, e se faz recurso a uma dita ou duas ditas entrevistas para jornais daquela nação. É isso que me faz arrepiar. Quer Exatamente. dizer, o que falta? Qual que é o desejo? Como se diz aqui no Brasil, Rui, é causar impacto, é chamar atenção, é ganhar evidência. Qual que é o desejo ao fazer uma afirmação leviana dessas? Sem fazer recurso, repito, a mais do que autorizados, sérios e reconhecidos estudiosos e autores, e vir com essa. E aqui, para encaminharmos para o final, Rui, na noite, se eu não me equivoco, era 18 de abril. Na noite de 18 de abril de passado deste ano, nos encontramos, se eu não me equivoco agora, posso errar, tudo bem de data, mas acho que era terça-feira. Nos encontramos em Garabandal, e eu creio piamente que Nossa Rainha Santíssima está aproximando-nos dela. E à noite, numa profunda caridade, uma delicadeza para com o sacerdote, um gesto de piedade, você me permitiu ter acesso ao crucifixo que Nossa Rainha Santíssima beijou tantas vezes, porque na mensagem de 65, aliás, já em 61, a recomendação a meditar muito na paixão, 61, exatamente, a 18 de outubro, a paixão como grande remédio contra o pecado, como grande alicerce da luta ascética. E aí você me explicava, Rui, a questão o último ponto, a última calúnia aqui, que, muito bem, Nossa Senhora disse a Conchita que, por ocasião do milagre, o corpo do nobre sacerdote Padre Luiz Maria Andrés estaria incorrupto. O jesuíta, que era o reitor do noviciado em Oña, na Espanha, e que viu Nossa Rainha Santíssima e o milagre, e que ele entra, ele também, esse ali, milagro. E o milagre ali era duplo, porque ele viu Nossa Rainha Santíssima e, enfim, ele viu o milagre. E muito bem, quando ele volta com a família que o levou até lá, para Oña, no trajeto, ele fala da sua alegria, o quanto ela era bela, o quanto... E a família, mais tarde, testemunhou isso, e ele morre no caminho, ele morreu de amor por Nossa Senhora. Morreu de amor. E quando eles param para abastecer e perguntar se ele quer comer alguma coisa, ele estava morto. Rui, você me confidenciou uma carta que recebera, se eu não me engano, pelo responsável do noviciado dos jesuítas, alguma coisa assim, e que o noviciado fora trasladado para uma outra cidade da Espanha, e sobre a exumação dos corpos, à exceção de um. Você pode falar disso para nós? Claro que sim, Padre Wander. Então é o seguinte, portanto, a informação que passa, não é, que é, digamos, adulterada daquilo que são os factos, é que realmente portanto, o corpo do Padre Andreu foi encontrado corrupto. Ou seja, Nossa Senhora prometeu que no dia do grande milagre o corpo do Padre Andreu será encontrado incorrupto. Portanto, isto é uma promessa de Nossa Senhora, não é? E as promessas de Nossa Senhora se cumprem. Agora, a informação que passou para fora é que realmente foi os corpos de Oña, dos sacerdotes que foram transferidos depois para Loyola, que é no norte da Espanha, foram todos exumados. O que descredibilizou, digamos, de certa forma, aquilo que tinha sido a promessa, não é, de Nossa Senhora, que o corpo seria encontrado incorrupto. Nessa altura, isto mais ou menos foi em 2008, 2009, quando comecei a inteirar mais sobre Garabandal e tentar investigar e analisar, na altura eu tive um documento que me foi chegado na altura. Havia mais informação, até havia um amigo que era o amigo de Santiago Lanús, que ele já faleceu. Ele tinha uma informação vastíssima também sobre Garabandal. Não sei ao certo de onde é que essa fonte veio. Sei é que eu vi essa carta. Essa carta, eu tinha comigo essa carta no meu computador, e vi claramente, não é, portanto, o responsável de Oña, não é, portanto, do seminário, não é, de Oña, a informar claramente
um sacerdote, penso que era um sacerdote mexicano, tenho mais ou menos essa informação, mexicano ou espanhol, algo assim, porque ele queria clarificar aquilo que era a verdade, em que ele clarificou nessa carta que o corpo, ou seja, todos os corpos foram exumados, com exceção do corpo do padre Luís Maria Andreu. Estava lá na carta. Eu vi essa carta. Eu tinha essa carta. Infelizmente, aconteceu-me um problema no computador e a carta, porque eu tinha guardado em PDF, tinha guardado esse ficheiro todo no meu computador, e o computador perdi os ficheiros todos, não consegui recuperá-los. São estas coisas que uma pessoa não compreende, mas eu aqui só posso falar por mim, aquilo que eu vi, aquilo que eu li, e claramente nessa carta estava lá a dizer, era uma carta redigida, dactilografada, por parte do responsável do seminário de Oinha, para um sacerdote, não me lembro se era mexicano ou não tenho a certeza, ou espanhol, não tenho a certeza sobre isso. Sei é que ele explica detalhadamente nessa carta sobre a tal veracidade, sobre aquilo que aconteceu verdadeiramente, não é? Porque a esse sacerdote também tinha ouvido chegar a informação que os corpos tinham sido todos exumados. Então ele faz questão, esse responsável, de corrigir essa situação. Ele diz, não é a verdade, não corresponde à verdade. Não foram todos exumados. O corpo do padre Andreu não foi exumado. Eu vi essa carta e tive essa carta comigo. Vamos tentar recuperá-la, né? Não nos arquivos, porque perder os arquivos digitais acabou, mas quiçá através da correspondência com o próprio Lanús, não? Sim, e eu próprio também já falei com o Lanús sobre o Santiago, sobre esta situação, não é? E estamos a tentar realmente verificar tentar arranjar a tal documentação. O que é certo é assim, aqui, claro, é só a minha palavra, não é? É aquilo que eu estou a dizer, a minha palavra de nada vale, não é? Pronto, mas é assim, eu estou a dizer aquilo que vi e estou a dizer a verdade, não é? Daquilo que vi, não tinha nenhum proveito próprio para estar a mentir ou a alterar aquilo que vi, não é? Eu tento sempre basear-me nos factos. Posso dizer ao Padre Wanda Jesus, quando comecei com o procurar mais Garabandal, eu como homem ligado mais às ciências, vou sempre pelo lado científico ou pelo lado palpável de encontrar factos, até ter a certeza daquilo que estou a falar, e foi por esse caminho que eu segui. E, portanto, isto desta carta, para mim, era um facto fundamental, um facto importante para a história de Garabandal, que guardei comigo. Na altura ainda estava a formar o site do apostolado, não tinha colocado ainda essa informação no site, e por isso foi um processo gradual, mas foi de procura pela verdade, e sempre foi foram e serão sempre esses os objetivos do apostolado de Garabandal, não é? Apoiar-se nos factos. Rui, se você me permite, estou recuperando aqui, porque é muita informação e eu entendo. Sim. E da sua própria obra. Aqui agora foi a mão, acredito que foi a cooperação de meu anjo da guarda, foi Nossa Senhora que me fez aqui. Eu estava mesmo procurando, e eu tenho aqui o trecho da sua própria autorizadíssima obra que diz assim. Recentemente, em 1976, difundiu-se por todo lado a notícia de que os restos do padre Andreu tinham sido exumados como os de outros muitos jesuítas sepultados em Oinha, durante o tempo em que aquele lugar foi a faculdade teológica da companhia. Deixou de o ser a partir de um determinado momento, não noviciado mais a faculdade teológica, daí a necessidade de retirar todos os corpos presentes nesse cemitério. Foi dito que se tinham aberto todas as campas e todos os cadáveres estavam decompostos. Tal notícia, para desânimo de bastantes garabandalistas e para regozijo dos seus opositores, foi em seguida tomada como nova prova contra a verdade de Garabandal. Que provas! Mas não há nada como saber esperar, para que muitas coisas obscuras acabem e fiquem claras.
Ao fim de um ano, chegou-me esta carta. Meu amigo, o Sr. Caberé, de Barcelona, recebeu uma carta de um padre missionário da América do Sul, na qual dizia que no outro dia encontrou-se com o padre Alejandro André, irmão do falecido padre Luiz. Era o Ramon, o Alejandro e ele. Luiz, eram 3 irmãos jesuítas. Estou-me agora a recordar, exatamente. Estava na América Latina, exatamente. Né? Em missão jesuíta. Sim. Padre Alejandro André, irmão do falecido padre Luiz, e que lhe perguntou sobre o ocorrido com o cadáver do padre Luiz, ao que ele me contestou. Ele disse-me que em Oinha tinham sido desenterrados todos os cadáveres levados para Loyola, que tinham destapado todos os caixões, com exceção da do padre Luiz, por ordem do provincial dos jesuítas. Assim, pois, efetuaram o traslado dos restos mortais do padre Luiz, sem contudo se ficar a saber sobre o seu estado. Os restantes corpos dos jesuítas, esses sim, estavam decompostos. Por isso, só nos resta esperar pelo dia do futuro milagre. Nesse dia maravilhoso, Deus vai confirmar a autenticidade dessas aparições através deste fato e do próprio milagre em si. Muito bem. E aí você continua. Está aqui, Rui. A página da minha edição, porque tem uma edição recente, de 2023, a minha edição, que é a de... Eu trouxe várias da Espanha, mas fiz apostolado. A minha edição, que é de 25 de março de 2019, a terceira. A atual é de 2023, está a página 91. Acredito que a paginação não deve ter sido alterada, não? Sim, não foi alterada, só houve um acréscimo em relação ao pormenor do grande milagre, que foi acrescentado nesta última edição. Por isso, em termos da paginação, será mais ou menos aproximada dessa que o padre Wander identificou. Não me estava ainda nem me estava a recordar que estava aí. Estupendo! E o padre Wander Jesus encontrou mesmo no meio do livro todo, não é? Aí essa indicação, é exatamente isso que eu falei. Portanto, isso é a tal prova da carta que na altura nós tínhamos, não é? Tinha a carta, não é? Comigo, mas que, pronto, infelizmente, devido a um problema no computador, deixaria de ter, mas a informação estava connosco, não é? A informação é sólida. Irmos atrás da carta. Rui, Garabandal vai enfrentar ainda muito das artimanhas do inimigo, para que não se creia, para que não se busque a conversão, a penitência, a oração, que ela recomendou em Garabandal, como fez em Fátima, como fez em Lourdes, como fez em La Salette, como fez na Ribá, como fez... Vamos em frente, em Acta. Garabandal é um tesouro. O que você pode agora, para encerrar, trazer de considerações finais para nós? Também porque, olha, ele não... Já são... Nesse momento, já são quase 4 horas da manhã. Quase 3 menos 20. 20 para as 3. 20 para as 3. Não, 20 para as 3, perdão. 20 para as 3. 20 para as 3. 2h40 da manhã. Tá certo, aqui 10h40. Rui, suas considerações finais, olha, sem palavras, viu? Padre Wander Jesus, Garabandal tem que ser olhada cada vez mais por aquilo que ela transmite, não é? Por aquilo que é o mais importante, que é o apelo à conversão, não é? Daí também o livro é um chamamento urgente de apelo à conversão. E tudo que Garabandal fala da importância da Eucaristia, de viver a mensagem de Garabandal, não é? Da oração, do poder da oração, do poder da meditação, da paixão de Cristo, o rezar pelos sacerdotes, tudo que promova a defesa da Eucaristia, não é? Todos esses valores, é isso que defende, é isso que fala Garabandal, não é? E que o meu conselho é que as pessoas olhem para a essência de Garabandal, para essa essência de Garabandal. As profecias são importantes, sim, também. É o futuro também daquilo que vai acontecer em relação a Garabandal, é o que vai fazer com que Garabandal seja reconhecido finalmente. E as profecias, se Nossa Senhora deu a conhecer as profecias, é importante também nós conhecermos, mas o mais importante é realmente olhar e conhecer Garabandal na sua essência, na sua verdadeira essência, que é isso, não é? Que é todos aqueles pequenos milagres, não é? Todos esperam pelo grande milagre, mas Garabandal tem pequenos milagres diários, não é? Tanto no passado, no tempo das aparições, como no presente, e o Padre Wander Jesus sabe disso, esteve lá em Garabandal
não é? Sente-se ali, sente-se a presença da nossa mãe. E por isso é o que eu aconselho, é ir à essência de Garabandal, não ligar a estes sensacionalismos que às vezes que se cria, não é? De pôr em dúvida isto e aquilo de forma gratuita. Não vale a pena. Não vale a pena estarmos a perder tempo com isso. O mais importante é nós vivermos a nossa própria fé e ir ao encontro da nossa conversão, que é o que eu tento lutar todos os dias na minha vida também. O que eu disse no início aqui, mesmo sobre Fátima, o sacerdote apóstata, lá pelos anos de 2013, se não me equivoco, ou 2009, escreveu um livro dizendo que não houve aparição nenhuma em Fátima, que as crianças foram pressionadas. Você sabe quem ele é? Porque, sim, chegou-se a falar muito sobre ele aqui em Portugal, sim, uma altura em que ele veio para a televisão falar que era tudo falso e que não acontecia. Exatamente, sei. E aí aquela sociedade secreta chamada McDonald's, que nós sabemos qual é, e companhia, investindo e muito bem, diante daquelas milhares de pessoas, o milagre do sol, e depois toda a grandeza de Fátima, toda a beleza de Fátima. Então, quer dizer, se Fátima, que tem uma repercussão universal, que talvez seja incomparável, já foi atacada, que ainda vamos poder dizer assim, da simples, mas grandiosa intervenção de Nossa Rainha Santíssima em São Sebastião, na Espanha, sim, em Garabandal. E que nós estamos nos tempos do cumprimento de tudo aquilo que ela prometeu. Confie. E aos que caluniam, aos que tentam, não vamos julgar a intenção, talvez por ignorância, por falta de aprofundamento, ou mesmo por intencionalidade de querer ganhar notoriedade, pedimos perdão por eles e a graça da conversão de cada um deles. Assim seja. Pode ser assim? Certíssimo, Padre Evandro. Muito obrigado por poder estar aqui consigo e podermos partilhar todos juntos, aprendermos uns com os outros e eu aprendo muitas coisas com o Padre Evandro Jesus. É uma referência muito importante para mim, para a minha vida também espiritual e é muita alegria também poder também estar depois consigo também no Brasil, se Deus quiser, agora em novembro. Com a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora, mas que ainda vamos estar aqui antes da sua vinda, hein? Espero contar com você novamente. Tá bom, Padre Anjo. Pode contar sempre com a minha ajuda. Vamos rezar uma Ave Maria e eu dou a bênção final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Rui, olha, bom descanso, merecido descanso. Obrigado. Abençoe toda a família, mantemos contato. E a vocês que nos acompanharam nessa jornada, toda a gratidão e difundam este vídeo. Difundam. Ele vai ficar sem os comentários abaixo para não deixar o inimigo vir com seu joio nos campos do Senhor. Boa noite para todos. Um abençoadíssimo final de semana. Todos para o Santo Sacrifício. Rui, muito obrigado. Nosso Senhor o proteja. Até breve. Sua bênção, Padre. Até breve. Deus abençoe. Fique com Deus.